Voltamos a falar do conflito Irã e Israel, que entra hoje no 7º dia e ganha agora um novo personagem, os Estados Unidos. O presidente Donald Trump tem reforçado ameaças e já confirmou que aprovou planos para um possível ataque ao Irã, ampliando o risco de uma escalada militar do Oriente Médio. Acompanhe os detalhes com Grieco Holtz. Em pronunciamento transmitido pela televisão, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que seu país jamais irá se render diante das exigências dos Estados Unidos ou de Israel. Khamenei respondeu diretamente ao presidente Donald Trump, que havia pedido a rendição incondicional de Teherã. Se os Estados Unidos interviessem nesta área, especialmente por meio de envolvimento militar, os danos que sofreriam seriam, sem dúvida, irreparáveis. A nação iraniana se opõe firmemente a uma guerra imposta, assim como vai se opor firmemente a uma paz imposta. Esta nação jamais se renderá aos ditames de ninguém. Enquanto isso, Israel ampliou sua ofensiva com bombardeios em diversos pontos de Teherã, incluindo áreas próximas à sede da polícia e ao edifício do Crescente Vermelho, um dos emblemas utilizados pela Cruz Vermelha. Segundo relatos, o ataque deixou policiais feridos e gerou pânico entre os moradores, que lotaram as principais vias de saída da capital iraniana em direção ao norte do país. Do lado iraniano, a retaliação veio com o lançamento de mísseis hipersônicos, que, segundo a TV estatal, conseguiram atravessar as defesas israelenses. O governo do Irã também emitiu um aviso de evacuação à população da cidade de Haifa. Ao ser perguntado por repórteres sobre uma possível conversa com uma comitiva iraniana, Trump respondeu: "Sim, eu disse que é muito tarde para conversar. Não sei, tem uma grande diferença entre agora e uma semana atrás, né?" O Irã, por sua vez, negou qualquer contato com Washington. Trump ainda afirmou estar avaliando a entrada dos Estados Unidos no conflito. "Talvez eu faça, talvez não. Quer dizer, ninguém sabe o que eu vou fazer. Vamos ver o que acontece. Todos me perguntaram, mas eu ainda não tomei uma decisão." O presidente americano declarou que pediu a Netanyahu que siga em frente com a ofensiva contra o Irã e afirmou que os dois têm conversado diariamente. De acordo com o Wall Street Journal, Trump já teria um plano de ataque aprovado, porém aguarda a posição de Teherã sobre o abandono de seu programa nuclear. O premier israelense Benjamin Netanyahu agradeceu publicamente o apoio de Trump e elogiou a parceria militar entre os dois países. Quero agradecer ao presidente Trump, um grande amigo do Estado de Israel. Agradeço por estar ao nosso lado e agradeço o apoio que os Estados Unidos nos oferecem na defesa do céu israelense. Autoridades iranianas também relataram que a TV estatal foi temporariamente hackeada, com a exibição de vídeos de protestos de mulheres e mensagens pedindo que a população saísse às ruas. Em meio à tensão, o chanceler iraniano Abbas Araghchi afirmou que o país segue comprometido com a diplomacia, mas que continuará a agir em legítima defesa. Do outro lado do mundo, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que ainda acredita ser possível encontrar uma solução diplomática e disse que o Irã não pediu ajuda militar à Rússia. Ao ser perguntado por repórteres sobre a possibilidade de eliminar o líder supremo do Irã, Putin disse que nem sequer pensa no assunto. Já o exército israelense anunciou uma nova rodada de bombardeios em vilarejos próximos às instalações militares no Irã, alertando previamente os moradores para que deixassem as regiões de Arak e Kondab. A guerra já deixou centenas de mortos entre civis e militares, em ambos os lados, e o número de feridos segue aumentando. Fabrício Naitsky, nosso editor de internacional, segue aqui com a gente, trazendo análises e impressões a respeito do conflito. Fabrício, essa história aí de que os Estados Unidos já têm um plano militar para avançar contra o Irã também em caso de decisão do Donald Trump. Depende só dele, chega a conversar com outras potências, porque quando a gente fala de potências, a gente fala de Estados Unidos, Rússia e pensa também em China neste momento. Se conversam ou é uma decisão unilateral?
Se conversam. Trump já conversou com Vladimir Putin sobre esse conflito, Nonato, mas é muito importante a gente lembrar que quando ele esteve no Oriente Médio há aproximadamente um mês, houve uma espécie de compromisso verbal firmado com o governo do Catar, dos Emirados Árabes Unidos e principalmente da Arábia Saudita para evitar que um conflito novo fosse gerado na região ou que o conflito já existente, que era aquele da faixa de Gaza entre Israel e Hamas, se espalhasse, tomasse novas proporções. Os Estados Unidos concordaram com isso e agora eles têm um problema na mão porque surgiu um novo conflito que eles, a princípio, não conseguem resolver, a não ser entrando diretamente como uma força militar ao lado de Israel. Além disso, Donald Trump também desagradaria a sua base de eleitores. Por exemplo, Steve Bannon, que é um dos principais nomes ligados ao movimento Make America Great Again, já falou: a gente não pode permitir que isso aconteça, que os Estados Unidos entrem numa guerra. Não podemos ter um novo Iraque. Lembrando da campanha militar que os Estados Unidos começaram lá em 2003, um pouco depois do 11 de setembro, em 2001, alegando que o Iraque tinha armas nucleares. Quando os Estados Unidos chegaram lá, conseguiram dominar grande parte do território, mataram muita gente, morreram muitos soldados também, é verdade, descobriram que não tinha arma nuclear nenhuma. Foi tudo um grande blefe do presidente George Bush. Mas ainda assim, os Estados Unidos gastaram muito dinheiro com aquela operação. Essa é a grande preocupação dos assessores de Donald Trump. 48% dos eleitores republicanos acreditam que os Estados Unidos deveriam utilizar suas forças militares para proteger Israel, para defender Israel de ameaças estrangeiras, enquanto 28% dos eleitores republicanos discordam dessa medida. Do lado democrata, entre os eleitores democratas, 25% apenas concordam e 52% discordam. Ou seja, Donald Trump pode acabar desagradando não apenas outros países com quem ele já tinha firmado compromissos importantes, e os Estados Unidos querem aproximar as relações com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes Unidos, fecharam acordos trilionários na viagem de Trump para lá, como também podem perder apoio, como Trump também pode perder apoio interno, lembrando que ano que vem tem eleições legislativas e os republicanos não podem se dar o luxo de perder o controle que eles têm hoje, tanto da Câmara dos Deputados quanto também do Senado. Isso é muito importante para que Trump possa continuar levando a sua agenda à frente. Se hoje, tendo maioria no Congresso, ele já tem algum tipo de dificuldade, principalmente judicial, sem maioria, a agenda dele fica muito mais complicada. E olha, Paula, antes da tua pergunta, a gente teve, o Nice falava aqui do Iraque, mais de 4 mil soldados americanos morreram no Iraque para descobrir que o Iraque não tinha realmente essas armas químicas que eram tão propagadas. Então você tem esse custo, os bilhões de dólares e fora as pessoas que foram mutiladas, outras que tiveram problemas mentais e por aí vai, a partir desse conflito. Então isso ainda está muito vivo na memória do americano, o que faz com que o Donald Trump, imagino, pense um pouco mais antes de entrar num conflito desses, Paula. De fato é uma briga que ele acaba comprando para todos os lados, né? Dependendo do lado que ele puxa ali, dependendo da decisão que ele toma, ele compra uma briga com o eleitorado, ele compra uma briga com os senadores, ele compra uma briga com a população ali dos Estados Unidos, ele compra uma briga com outros países também, indo nessa linguagem aí que o Nonato tocou em relação à Rússia, China e Estados Unidos. Eles se conversam, mas eles falam nesse momento a mesma língua, eles tomam nesse momento basicamente que caminho, Fabrício Nides? O mesmo caminho ou são caminhos opostos? Rússia e China têm falado na mesma língua, viu, Soraya? Inclusive agora há pouco a gente teve algumas repercussões vindo dos dois lados sobre a conversa por telefone que aconteceu entre Vladimir Putin e Xi Jinping. Vamos começar com a repercussão do lado russo, do lado chinês, melhor dizendo, através da agência Xinhua, dizendo o seguinte, que o presidente Xi Jinping falou por telefone com Vladimir Putin e disse que um cessar-fogo entre Irã e Israel é a principal prioridade desse momento. Disse que promover um cessar-fogo e o cessar das hostilidades é a principal prioridade, que a Força Armada não é a maneira correta de resolver disputas internacionais. Lembrando que a Rússia vive nesse momento a guerra com a Ucrânia já há 3 anos e a China também tem uma questão envolvendo disputa por território, que é a de Taiwan.
não há um confronto direto entre China e Taiwan. A China alega ser a responsável pelo território taiwanês, ter a soberania do território taiwanês, enquanto Taiwan busca a sua independência total e reconhecimento internacional, o que é muito difícil de acontecer. É toda uma questão muito grande para a gente explicar aqui agora, não vem tanto ao caso assim. Xi Jinping, ainda de acordo com a agência Xinhua, pediu que todas as partes, todos os lados desse conflito parem com as hostilidades, mas principalmente Israel. É isso que disse Xi Jinping, para evitar uma escalada cíclica do conflito e também evitar um esparramento da guerra ali na região do Oriente Médio. Agora, do lado do Kremlin, o Kremlin também se manifestou. Disse que os dois presidentes condenaram fortemente as ações de Israel, que viola a Carta da ONU e outras normas do direito internacional. E diz que tanto Moscou quanto Pequim acreditam que não há solução militar para essa situação e também para as questões relacionadas ao programa nuclear do Irã. É isso que diz o Kremlin nesse momento. Os dois lados começam a se manifestar, indicam que a única forma de resolver isso é por uma saída negociada, por um acordo de cessar-fogo, até para evitar um derramamento de sangue maior e possíveis problemas, como a gente já tinha trazido aqui ontem, adiantado aqui no Jornal da Manhã, que o Irã pode fechar o Estreito de Hormuz caso haja um escalonamento na guerra. Isso prejudicaria muito a economia da China, prejudicaria muito a economia mundial por conta da exportação de petróleo que passa por ali, prejudica também até mesmo os russos. Lembrando que a Rússia, ela fornece combustível para o funcionamento da única usina nuclear iraniana, que, segundo o exército de Israel, foi atingida hoje, mas continua operando normalmente. Como funciona? A Rússia entrega esse combustível para o Irã usa esse combustível na sua usina nuclear e devolve o combustível para a Rússia, leva esse combustível embora. É assim que funciona por lá. Eles ainda têm relações, ainda que menores, mas ainda têm boas relações entre Rússia e Irã. É isso, são as várias nuances aí desse conflito. Fabrício, obrigado, hein? Até a próxima. Até a próxima.